que é digno de toda honra, todo poder, toda exaltação, aquele que manda e não é mandado, aquele que faz, que age, aquele que levanta, aquele que abate, a Ele, que merece toda honra, toda glória, todo poder, toda exaltação, Jesus Cristo. Mateus capítulo 26, versículo 17. E os versículos 17 até o principal que nós vamos usar, que é o 23. Mateus capítulo 26, 17 em diante, diz assim: E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: Ide à cidade a um certo homem, e diz-lhe: O mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: Em verdade vos digo, que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. Meu Deus. Glória a Deus. Essa frase, aquele que comigo mete a mão no prato, que está aqui em Mateus, capítulo 26 e o 23, é uma forma como Jesus identifica Judas Iscariotes como seu traidor durante a última ceia. No contexto cultural daquela época, compartilhar a mesma travessa de comida era um símbolo de profunda amizade, intimidade, confiança, tornando a traição de Judas uma afronta ainda mais dolorosa e pessoal. Intimidade quebrada é algo muito sério. Quando Jesus escolheu compartilhar a refeição mais sagrada, não é? A Páscoa, com todos os discípulos, incluindo aquele que o trairia, destacando que a traição veio de dentro do círculo de amigos íntimos. Esse significado desse gesto de compartilhar comida indicava a lealdade. Ao dizer isso, Jesus expõe a hipocrisia de Judas, que estava ali sentado junto a todos, junto com Jesus, que ele mesmo trairia, comendo com eles, e não mostrava lealdade. Ele mantinha uma aparência de amizade enquanto planejava o seu crime. Meu Deus. Mas a soberania de Jesus, ela vai além. E Jesus não foi pego de surpresa, como a gente, né? Muitas vezes somos pegos de surpresa. Ele sabia quem o trairia e que isso cumpriria as Escrituras, evidenciando seu controle sobre os eventos da paixão. Mas tem uma advertência severa. Jesus alerta sobre a gravidade da traição ao dizer: ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe não fora haver nascido. Jesus, ele ainda deixa o indivíduo advertido. Esse momento do Evangelho destaca o amor de Jesus, que supera a traição, e a tristeza de um dos 12, que, tendo a oportunidade de conviver com o Mestre, desperdiçou a sua vocação pela opção de traí-lo. Não é diferente nos dias de hoje. Às vezes você pega alguém sujo
com pecados, sujo, cansado, de uma labuta, sem recurso. Você pega alguém sem renda, uma pessoa sem leitura, uma pessoa sem nenhuma perspectiva de vida, e você começa a dar a mão. Você coloca dentro da sua casa, tenta conseguir um emprego para ele, para ela, dá a mão, coloca na sua mesa, na sua casa, dá uma cama, dá uma veste nova que nunca teve, dá uma oportunidade de vida nova. Mas de repente aquela pessoa começa a maquinar o mal contra você. Essa frase, quando aparece na pergunta entristecida ali dos discípulos, seria eu que iria te trair? E começa a colocar essa pergunta. E Jesus diz: o que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. No costume da época não se usava talheres como hoje, né? Os convidados partiam os pedaços de pão, como faz na ceia ainda hoje, com a mão, mergulhavam em uma tigela comum, contendo molho, ervas, e todos se alimentavam juntos. Era tipo um pacto de amizade. Dividir a comida simbolizava que as pessoas estavam em paz e tinham um compromisso de lealdade mútua. Eu não sei se você é assim, mas quando a gente começa a pegar amizade com alguém, a primeira coisa é levar ele para casa para almoçar com a gente, ir para um restaurante, ir para fazer alguma coisa numa praça, para na lanchonete. Quando você começa a pegar amizade, a primeira coisa é uma pizzaria, pega uma rotina diferenciada. E as pessoas que se aproximam, normalmente, quando a gente dá esse espaço de amizade, a gente espera que seja recíproco, né? Você se doa, automaticamente o outro também se doará. E haverá lealdade, compromisso. Você nunca vai imaginar que uma pessoa que come na sua mesa, está na sua casa, na rotina da sua família, vai se levantar contra você. Nunca. Mas Jesus, ele não foi pego de surpresa. O problema ali foi a gravidade da traição. Ao dizer que o traidor era alguém que metia a mão no prato com ele, Jesus estava enfatizando que a traição vinha de dentro do seu ciclo mais íntimo, de alguém que desfrutava de sua total confiança. Ora, se havia traidor para o Filho do Homem, se havia traidor para aquele que só trouxe o bem, se havia traidor para aquele que não tinha nenhum tipo de pecado, se havia traidor para um homem como o tipo de Jesus, imagina para mim e para você. A palavra nos mostra, quando Jesus diz que era melhor que essa pessoa, que o traidor, era melhor para ele não ter nascido. O Filho do Homem vai, como de fato está escrito a seu respeito. Jesus não é uma vítima circunstancial do destino. A sua morte já estava predita nas Escrituras, lá em Isaías 53 e no Salmo 22. Aquela situação ali para Jesus era uma ida voluntária. Jesus afirma o controle sobre sua própria paixão. Ele vai do grego ripagei, que significa vai embora, passa, indicando que aceita o sacrifício conforme o plano divino para a salvação da humanidade. Então Jesus não estava indo para ali cego, nem estava indo para ali contra a sua vontade. Ele estava atendendo à vontade do Pai. Mas havia uma responsabilidade humana. Porque o próprio Jesus disse: mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Embora a morte de Jesus fizesse parte do plano de Deus, por causa da sua soberania, e isso não exime a responsabilidade moral do traidor Judas. Porque ele tinha a opção de rejeitar a traição.
Ele tinha a opção de não querer por tudo que Jesus representava para ele e para todos. Ele tinha a opção de não querer porque sabia que era um bom mestre. E quando o chamaram de bom mestre, ele disse: bom só há um, que é Deus. Na linguagem bíblica, esse ai de expressão é uma expressão profunda de lamento, um julgamento, condenação. Indica uma consequência terrível para o pecado. A traição de Judas, quando o próprio Jesus diz que era melhor que ele não tivesse nascido, de que trair o filho do homem. Essa frase contundente ilustra a gravidade da traição de Judas. Trair Jesus após ter vivido com ele, meu Deus. Recebido o ensinamento dele. Compartilhado o seu ministério, meu Deus. É um ato de rejeição suprema, de rejeitar Jesus, de rejeitar o seu sacrifício, de rejeitar a sua amizade. Mas tem uma coisa. Tem gente que não se arrepende, mas tem remorso. E remorso não é arrependimento. Existem as duas coisas. Ou você está com remorso, ou você se arrepende. Judas sentiu remorso. Como está em 27:3 de Mateus. Eu vou ler. Porque tem muitos irmãos que estão sem a palavra na mão, a Bíblia. E eu gosto sempre de ler. 27:3. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa isso? É contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se se enforcar. Meu Deus. Então existe o remorso e existe o arrependimento. Judas, ele sentiu remorso de ter pego um sangue inocente, um homem como Jesus, um amigo que ele foi, que ele demonstrou ser, o mestre cuidador das suas ovelhas, aquele que acompanhava em todos os tempos. Ele não se arrependeu genuinamente para a salvação. Não. Só foi ao desespero que o levou o remorso. Porque se ele se arrependesse, ele tinha sido salvo. Mas ele estava com remorso. E esse remorso levou ele a quê? A enforcar-se. A dor da traição, quando Jesus sentiu a dor de ser traído por um amigo próximo, vai nos mostrar a humanidade de Jesus. Jesus, apesar de estar acima de todos, saber que ele era filho de Deus, saber que ele tinha uma prioridade nessa situação, saber que ele precisava passar por esse sofrimento, sabia que ia ser traído, sabia que ia ser vendido, ainda assim, humanamente falando, Jesus sentiu. Foi o que eu estava sentindo agora. Lembrando de algumas pessoas que já passaram na nossa história, minha e do pastor Alto Tavares. Parece que quanto mais a gente ajuda, irmãos, a pessoa que é tipo Judas, ele tem raiva. Parece que quanto mais ele é ajudado, ele é cuidado, você se preocupa com ele, mas ele fica com raiva de você. Se você tratasse talvez com desprezo, que eu particularmente eu não consigo desprezar alguém, eu prefiro estar distante. Mas eu não gosto de dar desprezo a ninguém, maltrato. Nunca gostei, eu e meu esposo. Mas tem gente que quanto mais você trata bem, mais ele lhe odeia. Mas a Bíblia diz que essa situação de Judas, ele tinha uma responsabilidade individual. Porque Deus não vai nos forçar a pecar. Não. A vontade de Deus soberana, de que Jesus fosse traído, de que Jesus fosse vendido, de que Jesus chegasse onde chegou e fosse pego pelos soldados, levado para a morte de cruz, isso ia acontecer porque era a soberania de Deus. Mas Deus não quer forçar eu e você a pecar. Mesmo quando usa situações pecaminosas para cumprir os seus propósitos. Quais são as situações? Esse pecado de traição de Judas foi uma situação que foi
O tempo foi passando, Judas foi preparando o crime, preparando a situação para prejudicar Jesus. Deus poderia intervir? Sim. Mas pela sua soberania e pelos seus planos, deveria acontecer. E para cumprir os propósitos de Deus, Deus permitiu acontecer. Mas nós somos responsáveis por nossas escolhas. Muitas vezes nós queremos botar a culpa no diabo, a culpa em Deus, a culpa no irmão, a culpa no dirigente, a culpa no pastor, mas nunca está no indivíduo. O indivíduo é um coitadinho, ninguém gosta dele. Ah, eu gosto tanto de fulano, fulano me trata mal. Quando você vai para perto, você vai ver a história toda, você vai ver que não é bem assim. Sempre o traidor, ele é o coitadinho da história. O traidor, ele é o camuflado, ele consegue ser um sociopata, um psicopata. Tá junto de você ali, com um amor tamanho do mundo, que até você se engana. Eu vou fazer 50 anos. De todos os enganos que eu já passei de amizade, teve um que me marcou. Era tão camuflado que eu não percebi hora nenhuma maldade. Mas a Bíblia diz que Jesus não foi pego de surpresa. Jesus sabia. E que aquilo era para cumprir os propósitos de Deus. Mas Judas tinha escolha. Você escolhe ou não ser traidor. Você escolhe ou não ser amigo. Você escolhe ou não ser falso. Você escolhe ou não faltar com respeito. Você escolhe ou não honrar. É a escolha que está levando muita gente para o inferno, irmãos. A escolha de não adorar a Deus, a escolha de arrumar inimizade, a escolha de vender o irmão, a escolha de ser falso, a escolha de estar uma vida superficial para demonstrar um amor que você não tem, um evangelho que você não vive. O perigo é esse de estar junto de Jesus e não conhecer Ele. Jesus esteve ali junto no ciclo íntimo de Judas. Judas viu os milagres, mas seu coração estava apegado nas coisas terrenas. Ele queria as 30 moedas de prata. Ele não queria Jesus. Ele queria as 30 moedas de prata. Ele não queria o amigo Jesus. Ele queria as 30 moedas de prata. Ele queria entregar Jesus. Era o seu crime. Era o seu intuito. Era o seu propósito. E não acontece diferente hoje não, irmãos. Às vezes alguém se aproxima de uma dirigente com o intuito de tomar o lugar dela, para ver se ela erra, se ela falha. E aquela pessoa vai à direção da igreja para tirar a irmã de ser dirigente, para ela vai ir e sentar no lugar. Para mim isso não é visão de Deus, nem alguém está sendo separado por Deus. Mas tem escolhas. Você pode escolher ficar com as moedas. Você pode escolher ficar com Jesus. Você pode escolher trair. Você pode escolher não trair. Vai depender da sua escolha. Antes de Jesus instituir a Santa Ceia e ir para o Getsêmani, esse acontecido marca o ministério de Jesus. Tanto que hoje em dia nós fazemos menção da Santa Ceia. Todos os meses nós tomamos o cálice representando o sangue, comemos o pão representando o seu corpo. E com isso nós lembramos de como será aquele dia, a última Santa Ceia, onde estaremos todos juntos nas bodas do Cordeiro. E a gente começa a entender o sofrimento de Jesus, a humanidade de Jesus. Se Jesus não tinha pecado algum e foi ferido, imagina nós. Imagina eu e você, que a gente fica, as pessoas camufladas, andando conosco, com jeito e aparência de amigos, mas não querem amizade. Pelo contrário, eles querem arrumar uma forma de lhe trair, de lhe vender, de lhe trocar por 30 moedas. Veja que aquele ato, parece que eu estou imaginando. Peguei um pedaço de pão, tá ali a tigela, e Jesus diz: aquele que meter a mão no prato comigo. Aí ele pega o pão e vai botar no mesmo prato que Jesus estava comendo. Porque era natural, era costume do Oriente Médio. Do Oriente Médio. Era algo cultural daquele tempo. Mostrava confiança, amizade. Mas era um inimigo extremo, o traidor.
Porque ele estava no ambiente de amizade, mas camuflado, querendo trair Jesus e já planejando o seu crime. Achava que ainda assim estaria escondido. Alguém tão próximo. Alguém que desfrutava a comunhão com ele, meu Deus. Mas a soberania de Jesus, mesmo sabendo que ele o trairia, e como, Jesus continua com a ceia. Isso demonstra a submissão voluntária ao plano divino de salvação. Sem se deixar intimidar pela traição de Judas, Jesus continua o plano divino, meu Deus. Veja o contraste da comunhão. Enquanto o pão simboliza a união e o sacrifício de Jesus, o ato de meter a mão no prato identifica a quebra de lealdade de Judas. Alguém tem quebrado a lealdade contigo? Alguém entra na tua casa, vê a tua rotina, vê a tua vida, vê os teus feitos. Não entende a tua rotina familiar, não entende o teu jeito. Te julga. Quer destruir teu ministério. Porque em casa, irmão, nós ficamos mais tranquilos. Não é? Sem aquele policiamento todo, ficamos mais naturais. E quem entra no nosso lar, costumava dizer, eu sempre prego nos congressos de mulheres, de homens, e enfim, festividades de igreja, eu digo muito isso. Tem gente que não pode passar do terraço, pastor Heraldo Tavares. Não pode entrar nem do terraço. Tem gente que não pode entrar nem na sala, na cozinha, nem pensar, e no quarto pronto. Mas a gente vai criando aquele vínculo, aquela amizade, achando que todo mundo é bonzinho. Vai criando aquele amor. Porque a gente fica procurando uma amizade e acha que achou uma bênção. Aí coloca dentro de casa. Coloca para dentro do quarto. Começa a conhecer a intimidade. Mas presta atenção. Sempre vai haver um que come no teu prato e levanta o calcanhar. Tem uma lição espiritual para isso. É um lembrete para eu e você estar nas proximidades da nossa física, claro, da nossa matéria, em ser um discípulo, frequentador de igreja. Mas isso também não vai nos garantir a lealdade do coração. Jesus, ele conhece os segredos de cada um de nós. Fisicamente precisamos ir à igreja, fisicamente precisamos estar cumprindo o chamado, fisicamente precisamos ir e vir da casa do Senhor. Mas precisamos ter uma intimidade para com Deus. Jesus, ele fala comigo e com você. Jesus, ele fala que assim como o traidor Judas, que fez um pacto de entregar Jesus por 30 moedas de prata, na última Santa Ceia, e Jesus o identifica como o traidor, a angústia no Getsêmani que Jesus sentiu, aquela submissão que ele tinha que ter, que ele ia fazer, que ele ia continuar na vontade de Deus, voluntariamente por amor, mesmo sendo traído e abandonado. Jesus entregou a sua vida. Jesus não quis fugir dos guardas. Jesus não quis correr com os discípulos, aproveitar que estava um número também parecido e ir ali batendo nos outros e levar Jesus para o outro lado. Não, Jesus sabia que a hora era chegada. É bem verdade que quando a gente vai estudar um pouco mais, a gente vai vendo, irmãos, a situação toda ali da última Santa Ceia. Era um lugar para comunhão, um lugar para festa, Pedro em pé. A Bíblia não relata esses detalhes, mas estudando assim, alguns livros, a gente vai ver que Pedro pegou a espada, botou debaixo da mesa da ceia. E quando João encosta a cabeça em Jesus, ele pergunta: quem é o traidor? Quem seria ele? E Jesus não fala, porque naquela época João era tipo um X9, ele gostava de saber as coisas antes.
E ele gostava de perguntar as coisas. E Pedro era um homem sanguíneo, ele tudo queria resolver na espada. Tanto que arrancou a orelha de Malco. E ali Pedro queria saber quem era o traidor para arrancar logo a cabeça. Então, ao invés de ser uma ceia de comunhão, de festa, a última ceia ia se tornar uma tragédia. E Jesus não queria isso, Jesus queria um momento de comunhão. Ele queria mostrar que independente do traidor, ele amava. Independente da perseguição, do plano maligno, do crime de entregar um homem sem pecado, um homem de sangue inocente por causa de 30 moedas. Ele queria demonstrar que era importante a comunhão. A Bíblia não relata detalhes assim, mas você vai estudar mais e a espada está lá debaixo da mesa da Santa Ceia. Você vê que quando tem uma pessoa que fez essa pintura, não sei quem foi que fez, da última Santa Ceia, fez a última pintura, tem ali os discípulos estão conversando e João com a cabeça encostada em Jesus. E pelos estudos dá para entender que era isso. João queria saber quem era, para que Pedro resolvesse logo e o traidor não desse Jesus. Mas se o plano de Deus era esse, ia ter que acontecer. Aí você está me ouvindo, eu estou sentindo a presença de Deus, irmãos. Porque se Jesus deixou ser levado desta forma, aceitou o que aconteceu, pela vontade de Deus, imagina eu e você. O que é que a gente tem que fazer quando Deus diz assim, vai assim, assim acontecer? A Bíblia diz que nada acontece na vida do homem sem que Deus não use seus filhos, os profetas. Mas às vezes a mensagem, dependendo do tempo, é difícil de você entender. Porque naquele tempo atrás do que a gente estava passando, uma pessoa que Jeová abriu a terra e engoliu ela, a gente não ia acreditar que fosse qualquer vaso dizer qualquer coisa. Porque era como um filho, um querido, um amigo, um amado, na nossa casa, na nossa vida, no nosso ministério, nas nossas coisas. Como é que a gente vai achar que é verdade? Às vezes a mensagem vem para a gente acordar, mas a gente está tão apegado ao lado humano. O próprio Jesus, a Bíblia diz que ele se oprimiu. Jesus ficou triste, entristecido com a tamanha traição. A humanidade de Jesus nessa hora. Nós somos assim, irmãos. Imagina tu descobrir que uma pessoa que tu confia piamente, tá dentro da tua casa, com teus filhos, com tua rotina, com tua vida, que tu ajudou, deu a benefício, emprego, talvez até um nome que não tinha, talvez arrumasse uma porta de trabalho. E a pessoa de repente te odeia sem motivo. E disfarçado de um amigo maravilhoso. E repito, a Bíblia diz que ele estava num hall de pessoas mais íntimas de Jesus, meu Deus. Talvez você está agora me ouvindo dizendo, missionária Milka, parece que a senhora está falando da minha história. Parece que a senhora está vendo o que eu estou passando. Mas presta atenção comigo, se você for à luz da Bíblia, você vai ver que quando Sansão estava na mão de Dalila, não foi Dalila que descobriu o segredo sozinho, foi Sansão que falou. Às vezes a nossa fragilidade é a gente mesmo que abre a boca. Aí Sansão chega e diz para ela, onde é que está a tua força? Ele diz, nos meus cabelos. Automaticamente ele deu a sua sentença. Às vezes o inimigo não tem acesso a tudo, mas às vezes por a gente confiar, colocar dentro da casa, dentro da rotina, a gente abre tudo. E a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. É forte. Então, às vezes somos nós, irmãos. E às vezes a Dalila não se refere somente a mulheres, não. Refere-se a pessoas que andam com a gente e toma confiança para si. E a gente começa a abrir nossos segredos. Aquilo que nos fere, aquilo que nos mata, aquilo que nos tira força, meu Deus, misericórdia. Eu estou querendo encerrar, mas Jeová está me levando mais para dentro. Entrega o rolo. Então é isso. Às vezes nós revelamos o segredo. Nós contamos o segredo. Tem gente que espera uma hora de fragilidade para com isso arrancar o teu segredo.
para com isso te trair, conseguir te derrotar, mas o sangue de Jesus tem poder. Olha, irmão, eu lembro como hoje, quando Deus falou assim: grande é o livramento que eu estou dando a ti e aos teus. Aí eu fiz a pergunta dentro de mim, disse: aonde, meu Deus? Será que no trânsito? Onde é? O Senhor disse: dentro da tua rotina. E o Senhor disse: eu não permitirei que alguém termine o plano. E Deus falou: eu vou abrir terra e vou engolir terra, e tu vai sentir, porque tu ama. Porque os teus se apegaram. Eu digo: meu Deus, vai ser mais uma morte, misericórdia. Porque Deus já tinha matado 2 e dizendo que um dos motivos era a nossa história. E ali eu disse: meu Deus do céu. E comecei a ficar angustiada, preocupada. O Senhor disse: tu nem percebesse a maldade. E começou a falar. E Deus foi revelando, porque tudo que está encoberto, irmão, Deus revela. Às vezes, meus filhos, meu esposo, às vezes, minhas irmãs também, falam que eu sou muito tranquila referente às coisas de Deus. E essa coisa de fazer a obra, eu não quero nem saber. Se estou bem, se não estou bem, eu vou me embora. Porque eu sei que o Senhor conhece meu coração. E que a malícia não está no meu coração. E o Senhor me protege. Aí o que acontece com isso? O Senhor protege a gente porque Ele sabe que a gente talvez... Alguém está dizendo assim: mas tu não sabia não? Jesus sabia. Mas não podia se livrar da traição porque era plano de Deus. A mesma coisa acontece conosco. Às vezes Deus permite para a gente abrir os olhos. Para a gente entender que é necessário, aleluia, passar por aquela fase. Por aquela situação. Para a gente aprender a confiar mais em Deus. Para a gente entender que os olhos da gente não enxergam tudo. Mas os olhos do Senhor estão vendo tudo. Os olhos do Senhor sabem quem anda com você. Os olhos do Senhor sabem aquele que se aproxima com você com maldade. Os olhos do Senhor sabem aquele que quer o seu lugar. Os olhos do Senhor sabem aquele que tem raiva até do teu sorriso, pastor Heraldo Tavares. Tem gente que tem raiva, pastor Heraldo Tavares, porque o Senhor ganha alma. Tem gente que tem raiva porque o Senhor tem um dom de pregar o evangelho no rádio. Tem gente que tem raiva porque o Senhor está aí há quase 40 anos. Em tudo que é errado, Jesus já lhe permitiu passar. E o Senhor tem te guardado. E a inveja cria situações. Eles começam a criar planos malignos. Repito, o ato de ele jogar a mão dentro da tigela era um ato de profunda traição. Porque se ele não tinha intimidade mais, se ele não era mais amigo, se já tornou inimigo, se já preparou o crime, para que ele estava ali, irmão? É como quem diz: eu quero ver se ele vai mesmo, eu quero ver se ela morre, eu quero ver se ele morre, eu quero ver se o soldado leva preso. Um negócio tão demoníaco. Aí Jesus, sabendo daquilo, sabia da traição, sabia de tudo, demonstra ali aquela submissão de mestre. Aleluia. Não ficou intimidado pela traição. Eu me senti impactada, viu, irmão? Eu e minha família, a gente ficou impactado com a traição. Mas é bem verdade que o Senhor nos guarda. Ele vela pelas suas palavras. Aleluia. E o sacrifício de Jesus, o contraste da comunhão entre a traição era terrível. Jesus estava no seu ambiente tranquilo, íntimo. Mas Jesus, humanamente falando, mesmo sabendo que seria traído, não esperava que fosse do seu rol de amigos. E a Bíblia diz que o próprio Jesus, ele sofreu, porque ele esperava a comunhão e houve a traição. Judas estava agora numa situação não de arrependimento, mas de remorso. Foi o que eu falei. Arrependimento traz a salvação. E remorso traz a consequência do pecado. Não adianta você estar com remorso porque adulterou de novo, porque pecou de novo, porque está se prostituindo. Não adianta. Tem remorso. Aquela ressaca moral que você amanheceu. Não adianta. O que adianta é arrependimento, que é o que traz a salvação, a mudança de vida. E Judas está com remorso. Eita, o que é que eu fui fazer? Vai devolver a moeda e vai adiantar mais de que agora?
Eu não vou usar a palavra que a gente usa no privado, mas depois de fazer uma besteira, né? Aí quer consertar as coisas. Terra seca. Gente ruim. Eu costumo dizer que essa é a terça parte, irmão. Não teve o diabo, não desceu, com o rabo do dragão, desceu a terça parte. Pronto, a terça parte tá por aí. É o joio. Anda dentro das igrejas querendo causar furdúncio. Vai para dentro de uma casa tentar destruir casamento. Vai para o lado de uma pessoa que já é ferido com um amigo para ferir mais ainda. Para mim isso aí é a terça parte. Não tenho nem prazer de estar junto. Aí mais para lá. O sangue de Jesus tem poder. E essa profunda traição de Judas. E a coragem dele, irmão, pegar o pão e ir lá molhar no molho de Jesus ali, ó. Para comer. Sou teu amigo, vice. Nós temos comunhão. E vendendo Jesus, os guardas já estavam a caminho. Olha, que diabo. Atrás de mim, Satanás. Olha, presta bem atenção que eu vou te dizer agora. Eu vou encerrar minhas palavras aqui com algo do céu que o Senhor está mandando para a tua vida. Deixa alguém ficar com remorso. Se não há arrependimento, não vai ter perdão, não vai ter salvação. Mas tem uma coisa. O Senhor entregará nas tuas mãos todos os teus inimigos. Não vai ser preciso você mover uma palha. Não vai ser preciso você cavar cova. Não vai ser preciso você fazer nada, você abrir a boca de jeito nenhum. Porque o Senhor diz, minha é a vingança. É Ele que toma a frente, a providência, que vê aquilo que você não vê. É Ele que escuta as conversas maldosas a teu respeito. É o Senhor que está ouvindo quando alguém toca no teu ministério. É o Senhor que contempla quando alguém não aceita o teu chamado. É o Senhor que conhece aquele que tem vontade de ter o que tu tem e não tem. E a Bíblia diz que aquele que age assim erroneamente, até o que não tem lhe será tomado. Quem peca, quem comete crime, quem faz coisas diante de Deus, até o que não tem lhe será tomado. Mas para Judas, o traidor, Jesus disse, era melhor que tu não tivesse nascido. Imagina a gente controlar os ânimos, irmão, sabendo que era o traidor, no mesmo ambiente com ele, comendo com ele numa mesma mesa. Eu mesmo com o meu gênio que eu tenho, meu filho. Eu dizia logo, sai daqui, Satanás. Eu não ia deixar. Mas Jesus, por causa da situação, da vontade divina, ele engole seco, como diz a história. Engoliu um sapo boi tamanho do mundo. E aceitou, continuou a ser tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Ele nos ensina que a situação, às vezes, é para dar uma resposta. Mas é bem melhor ficar calado. Porque a tua reação oposta vai causar um impacto maior a fazer a pessoa que está com remorso atentar contra a própria vida. Foi isso que Judas fez. Quando o próprio Jesus rejeita a sua própria reação que ele deveria ter, Jesus sente a dor porque é humano. Judas sente um remorso terrível, porque Jesus ainda demonstra amor. Poupa Judas de morrer ali na mesa da ceia da espada de Pedro, que ele colocou lá debaixo da mesa, e João caçando quem era o traidor. João encostado de Jesus, quem é mesmo ele? Não sei o que. Aí Jesus olha para lá, olha para cá, fazendo o sermão, e superficialmente Jesus declara quem seria o inimigo. Se preocupe não. O remorso vai ser tão grande que o inimigo vai se autodestruir. Glória a Deus. Autodestruir. Eu lembro num dos últimos primeiros dias do ano, quando o Senhor me deu uma mensagem muito dura para dar a alguém. E eu dei aquela mensagem e alguém zombou. Eu disse, Deus me mostra que você está em pecado. Não ministre em pecado. Não fique no altar em pecado. Deus vai lhe cobrar. Eli tentou proteger os seus 2 filhos, tentando camuflar a sujeira deles, de não fazer a vontade de Deus, de comer a parte gorda, ao invés de servir ao Senhor em sacrifício. Adulteraram, fizeram coisas erradas diante de Deus, e Eli tentando camuflar
o pecado, caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Irmão, paz, meus irmãos, foi do mesmo jeito. Foi do mesmo jeito. Não o mesmo sentido, mas pescoço quebrado. Então eu entendo que Deus, quando avisa pelos filhos dos profetas, é próprio Jesus dizendo, ainda tem tempo. Escolha. Foi a escolha de Judas que mudou tudo. Deus tinha um plano de levar Jesus até o fim, ele ia ser entregue, traído do mesmo jeito. Mas Judas tinha a escolha de não fazê-lo. E Judas escolhe trair a amizade de Jesus. Trair a intimidade de Jesus. Meu Deus. Em troca de 30 moedas. Não troque o santo pelo profano. Não troque o que é bom pelo ruim. Não troque Jesus por amizades falsas e passageiras. Não troque Jesus por danças, drogas ou prostituição. Não troque Jesus e os céus por coisas da terra que vão passar. Glória a Deus. Não troque Jesus por gente que vai te trair lá na frente. Aleluia. Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. E eu quero encerrar a palavra nesta manhã dizendo: restaure a sua comunhão com Jesus. Restaure a sua comunhão com Jesus. E não seja como Judas, a querer comer no prato, demonstrar comunhão, sem ter mais ela. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus.